Boa tarde, sejam todos bem-vindas, todas bem-vindas. A gente vai fazer agora um workshop sobre liderança em gastronomia. E a gente vai falar de algumas coisas bem importantes, é um workshop com bastante conteúdo, então meu pedido é que você pegue agora papel e caneta e fique atenta, né? E vá anotando todos os insights, tudo que for passando pela sua cabeça durante esse workshop. Quando a gente fala em liderança, em ser um líder, né, a gente está falando, a característica de um bom líder é a liderança. E a liderança é a característica de quem tem acesso dentro de si à própria essência. Quem está perdido não consegue liderar. A pessoa que ela não tem o seu propósito, que ela não tem as coisas alinhadas dentro dela mesma, ela não vai conseguir liderar. Então, uma coisa muito importante, antes da gente falar em liderar equipes, é a gente falar em liderança pessoal. A gente tem no Brasil ainda muito da cultura da nossa escravidão, né? E ainda há uma confusão sobre liderança com chefia por imposição, por força, né? Muitas vezes o chefe da equipe não é o líder da equipe. Então, a gente precisa deixar isso bem claro para que todo mundo entenda isso de uma forma que a gente consiga perceber que a liderança, o prêmio de líder, ele é dado pela equipe, a equipe reconhece como líder a pessoa que tem as características que a gente vai estudar daqui para frente. Então, a liderança, ela é necessariamente um processo horizontal e ela pode ser transferida quando chega o momento. Eu tenho uma empresa e eu entendo que eu posso ter líderes em diferentes departamentos. Eu posso, inclusive, ter uma liderança que seja transitória. Nesse momento, eu sou a líder nesse projeto. Em outro momento, outra pessoa é a líder em outro projeto. A gente precisa entender a liderança como uma coisa em que muitas vezes a gente passa o bastão, né? Como a corrida de revezamento. Todo mundo ganha, mas é necessário que cada um tenha ali o seu momento com o bastão, cada um tem o seu momento de liderança na corrida, mas o que faz ganhar mesmo é o time todo, tá? Então a gente não precisa entender a liderança de uma empresa como uma coisa que fica apenas sobre o domínio de uma pessoa só. A gente pode ter essa liderança sendo compartilhada em momentos diferentes, em situações diferentes, em departamentos diferentes. As características de um bom líder é que ele sempre procura se desenvolver pessoalmente. É uma coisa intrínseca ao líder. Ele sempre busca ser uma pessoa melhor. Ele tem um comportamento empático, então ele sempre se coloca no lugar do outro. Eu gosto de exemplificar o seguinte: muitas vezes, vamos imaginar, o que é um comportamento empático, Lu? Um comportamento. Imagina que você está numa lanchonete, que veio uma pessoa, está numa lanchonete comendo uma coxinha e um suco de laranja. Veio uma pessoa com fome e te pediu comida. Aí você chega e fala assim: ah, dá uma coxinha e um suco de laranja para essa pessoa, ok? Esse não é um comportamento empático. Esse é um comportamento de compaixão. A pessoa está com fome, você vai lá e mata a fome dessa pessoa. O que é um comportamento empático? Claro, o que você quer comer? É você se colocar no lugar do outro, tá? Fazer aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, e ele entende que ele lidera humanos. Quando há um entendimento profundo de liderança de humanos, a gente também entende que a gente vai liderar processos com falhas, pessoas com falhas, produtos com falhas, e que, ok, a gente já está preparado para esse cenário. O desenvolvimento pessoal do líder, ele possibilita adquirir ferramentas internas para superar limites e obstáculos, porque se você não tem ferramentas internas, se você é um líder que não se desenvolve pessoalmente, você não tem estudo sobre desenvolvimento pessoal, você não tem curso sobre desenvolvimento pessoal, e aí você não estrutura isso dentro de você, você não ergue essa casa dentro de você. Quando vem a adversidade, você não tem ferramenta interna para conseguir lidar com isso.
E aí, o desenvolvimento pessoal também vai te permitir a aquisição de novas competências, de novas habilidades, para chegar ao topo da sua carreira. Então, assim, é impossível você pensar em desenvolvimento de liderança só com desenvolvimento técnico. A gente também tem que ter desenvolvimento pessoal. E para o líder, o autodesenvolvimento é uma estratégia. O que significa isso? Eu estou num mundo que está em constante evolução. Eu estou num mundo em que as coisas acontecem independentemente da minha vontade, independentemente do meu controle. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são extremamente ansiosas. A palavra uma das palavras mais importantes para o ansioso é controle. E a gente vive num tempo onde é evidente que a gente não tem controle. E aí, como é que eu vou conseguir liderar uma equipe ansiosa, uma equipe preocupada, se eu não tenho dentro de mim ferramentas para lidar com a minha ansiedade, com a minha preocupação? Então, o verdadeiro líder, ele possui também um desejo genuíno de ser hoje uma pessoa melhor, melhor e melhor, melhor do que ele era ontem, não tão bom quanto ele vai ser amanhã, mas ele entende que ele é imperfeito e que ele está em constante estado de evolução. Não só ele entende isso para si, como ele passa isso para a equipe. A equipe entende que ele é imperfeito, mas que ele é comprometido, comprometida com a evolução. Se a gente quer ser líder, a gente precisa assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento, pela própria evolução. Não adianta eu querer ser líder na minha profissão, e aí eu estou falando de, se eu não sou empreendedora, eu quero começar a ser. Se eu, hoje em dia, tenho um cargo subalterno, eu quero assumir a gerência ou a administração ou a diretoria da minha empresa. Se eu tenho esse tipo de aspiração, eu preciso assumir a responsabilidade pelo meu crescimento, pela minha evolução. Vamos pensar nisso a respeito, por exemplo, da maternidade. Ninguém nasce mãe, a gente se torna mãe, né? E a gente se torna uma mãe cada vez melhor quanto mais a gente estuda sobre educação, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento do adolescente. Então, quando você estuda sobre educação, sobre desenvolvimento daquele ser humano que depende de você, você vai se tornando uma mãe melhor e mais preparada. A mesma coisa o pai. Então, nenhum menino nasce pai, ele se torna pai. E aí, quando ele estuda, quando ele está comprometido em ser um pai cada vez melhor, isso vai acontecendo. A mesma coisa acontece com o diretor da empresa, a mesma coisa acontece com o sommelier, a mesma coisa acontece com o barista, com todas as pessoas que trabalham em todas as empresas. E aí, o que você precisa fazer é um raio-x das suas competências e entender o seguinte: o que você precisa desenvolver em você e por quê? Tecnicamente e pessoalmente, tá? E o nosso objetivo hoje aqui vai ser fazer esse levantamento e te ajudar a implementar os meios para poder fazer esse desenvolvimento. Você precisa sempre questionar os métodos. Não é porque uma coisa, uma forma de administração deu certo em 1945, 1930, 2010, 2005, que ela vai dar certo em 2020, 2025, 2040, tá? Pode ser que existam algumas coisas que continuem dando certo, mas também pode ser que exista um novo método de fazer aquilo e pode ser, inclusive, que seja você a pessoa a inventar esse novo método. Então, olha só, a gente sempre tem que questionar se o jeito certo é sempre aquele. Será que o jeito certo de eu ter uma equipe obediente é sempre dando advertência, suspensão e demitindo por justa causa? Será que o jeito certo de eu ter uma equipe comprometida com a minha empresa é sempre tratando os funcionários da forma A, B ou C? Sempre fazer esse questionamento, tá? Sempre tentar entender se esse jeito é realmente o jeito que vai dar certo. Não é porque deu certo na empresa passada que vai dar certo nessa. Não é porque deu certo com uma equipe que tem uma idade média X que vai dar certo com a equipe que tem idade média Y. Então, a gente tem sempre que ter esse papel questionador, tá? E estando em desenvolvimento pessoal, você está erguendo dentro de você uma casinha de estruturas que vai te permitir ter conhecimento, competência e habilidade para ter as atitudes necessárias no momento que for necessário. Então, na hora que aparecer o problema,
você vai conseguir resolver e superar os obstáculos com inovação. A gente só transborda aquilo que a gente está cheio. Significa, então, o seguinte: se eu não tenho conhecimento sobre gestão de pessoas e não estudo sobre gestão de pessoas, eu não vou começar a fazer a gestão de pessoas de uma forma mágica assim. Se eu não tenho conhecimento sobre confeitaria, não adianta eu ver um vídeo no YouTube e achar que eu vou ser a chefe pâtissier de uma confeitaria, né? Ver um vídeo no YouTube não vai me tornar isso. Então, esse é o grande lance que a gente precisa entender sobre o processo de liderança. É muito mais do que ver, muito mais do que ouvir, é também praticar, mas está comprometido com o desenvolvimento pessoal. Então, você sabe o que você precisa desenvolver pessoalmente, quais são as ferramentas, o que você tem sentido falta ultimamente. Vamos para frente. Alguns comportamentos podem te atrapalhar sempre nessa jornada de liderança. Primeiro é acreditar que você já sabe tudo que precisa saber. Eu acho que 2020 veio muito para esfregar na cara da gente que a gente não sabe nem a metade daquilo que a gente precisa saber, né? Então, acreditar que sabe tudo que precisa saber é um grande erro. Outro erro é ter um apego ao passado, pensando que se funcionou uma vez, vai funcionar sempre. Então, por exemplo, no período da pandemia, eu vou ficar paradinho, porque quando acabar a pandemia, eu volto fazendo tudo aquilo que eu fazia antes da pandemia começar, e se funcionou naquela época, vai funcionar sempre. Uma situação de conforto. É assim, eu estou bem, eu já tenho tantos anos de profissão, eu já consegui algumas coisas que eu queria, e aí, será que se eu aprender uma coisa nova, eu realmente vou ter um bom desempenho? Então, assim, eu estou tão confortável naquilo que eu já aprendi. A gente vê isso muito nas pessoas mais velhas, quando elas falam assim, eu já estudei o que eu tinha que estudar, eu já fiz os cursos que eu tinha que fazer, né? Então, será que eu preciso aprender o novo? Será que eu sou capaz de aprender algo novo? E outra coisa é buscar justificativas ou as desculpas, né? Por falta de tempo, por cansaço, por desânimo, por incerteza de futuro nessa época da pandemia. Para que eu vou estudar agora isso? Por que eu vou tentar melhorar isso? Eu nem sei como é que vai ser o mundo daqui a um ano. Então, tudo isso é justificativa, é desculpa para ir adiando o processo de liderança pessoal, e eu só consigo ser um bom líder da minha equipe quando eu consigo ter uma boa liderança pessoal. Outra coisa é ter um padrão mental rígido. Como assim, Lu? É o seguinte, a falta de olhar de forma racional a distância entre onde é que eu estou agora e onde eu quero chegar. Então, assim, quando eu olho onde eu estou agora e onde eu quero chegar, eu preciso entender qual é a distância. E eu preciso utilizar ferramentas para encurtar essa distância. E para encurtar essa distância, muitas vezes eu uso coisas novas. Então, quando eu tenho um padrão mental rígido, eu não consigo fazer isso. Eu sempre fico com uma distância muito grande entre os pontos. Isso gera desgaste emocional, físico, financeiro, desgaste de tempo, que é o nosso recurso mais valioso. E a acomodação. O que é a acomodação? Pode ser uma consequência do sucesso. Tipo assim, se tu tá indo bem, se a empresa tá indo bem agora, eu tô conseguindo ir bem na pandemia, tô conseguindo ir bem pós-pandemia, por qual motivo eu preciso desenvolver isso? E aí, gente, a gente entende a diferença entre empresas e pessoas que têm um sucesso transitório e um sucesso sustentável. Porque num sucesso transitório, realmente, a gente está bem agora e está bem agora. Se mudar o cenário, a gente não consegue ter nenhuma atitude, porque a gente não se preparou para nenhum tipo de mudança. Quando a gente tem um sucesso sustentável, você pega qualquer grande empresa, ela vai ter sempre um departamento de inovação. E o que é o departamento de inovação para quem não é uma grande empresa? É você mesmo, você mesma. Dedicar um tempo, dedicar um período para estudar, para desenvolver pessoalmente, para estudar sobre inovação, estudar sobre mercado. E o que é necessário para ser um bom líder? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente não vai conseguir. Se você ainda se surpreende com as suas atitudes, se ainda existe uma coisa de você falar assim, nossa, eu faço coisas
rotineiramente que eu nem imaginei que eu poderia fazer, eu às vezes saio de mim. Então você precisa investir no seu autoconhecimento, tá? Saber as suas crenças, os seus valores, saber como você obtém a melhor performance, como é que você, o que você acredita, o que faz sentido para você. A gente vai falar de tudo isso hoje no workshop. Mas eu queria que agora você já pegasse papel e uma caneta e anotasse aí, por favor, tá? Quais são as suas crenças, os seus valores e como é que você obtém a sua melhor performance. E o que você precisa desenvolver em você? O que você acha que está precisando desenvolver? E por qual motivo? E quais são os objetivos que orientam esse processo de desenvolvimento? Eu quero me desenvolver por quais motivos? Tá bom? Quais são os meus objetivos nisso? Então, agora a gente vai continuar e a gente vai passar ao início da parte técnica. Então, vamos lá. Quais são os seus objetivos de liderança? Vai pegando papel e caneta e vai anotando aí. Ah, eu quero melhorar a minha liderança na minha empresa, eu quero melhorar a minha liderança pessoal, eu quero melhorar a minha liderança na minha equipe. Por quais motivos? Quais são os meus objetivos? O que eu desejo alcançar? O que você quer atingir? Os seus objetivos de liderança, eles conversam com os pontos que você precisa ter autodesenvolvimento? Porque é o seguinte, eu vou dar uma ilustrada para ficar um pouco mais fácil isso, tá? Eu tenho como objetivos de liderança fazer com que a minha equipe entenda que a passagem de todas as pessoas pela minha empresa, ela é uma passagem em meio. O que significa isso? Eu não sou o tipo de empresa onde as pessoas se aposentam. Então, assim, Casa Rara é uma empresa de assessoria e treinamento, onde as pessoas trabalham, as meninas trabalham como supervisoras, mas é uma atividade meio na vida delas. Não é um salário que elas consigam se aposentar, mas é uma atividade ali, depois que ela começou a carreira dela. Então, é uma atividade que eu chamo de atividade meio. Tá. Qual é o meu objetivo de liderança, então, com a minha equipe? Fazê-las entender que, como atividade meio, quanto melhor elas trabalharem, melhor vai ser o próximo emprego, o próximo passo da carreira delas. Então, meu objetivo como líder é fazer com que elas desenvolvam melhor nessa atividade meio aqui, tá? Então, eu quero atingir a alta performance da minha equipe. Para eu atingir a alta performance da minha equipe, o que eu faço? O que eu estudo em autodesenvolvimento? Motivação pessoal, eu estudo plano de carreira, eu estudo desenvolvimento de técnicas de supervisão. Então, assim, eu tanto tecnicamente quanto pessoalmente, eu sempre tenho alguma novidade para levar para a minha equipe em relação a isso, aos objetivos de liderança delas, para que elas consigam também entender que elas são líderes da carreira delas. Elas não são líderes nas lojas quando elas chegam para fazer supervisão, mas elas são líderes da carreira delas. E que estar comigo é uma atividade meio, mas que se ela aproveitar essa atividade meio para se desenvolver, o próximo emprego que ela vai arrumar quando ela sair do Casa Rara vai ser um emprego ainda melhor. Tudo que eu não quero é que as pessoas da minha equipe saiam do Casa Rara para arrumar um emprego pareado com o que ela já tem. Porque se for para ficar pareado com o que ela já tem, eu quero que elas continuem comigo. Porque se ela largar de ser supervisora minha para ser supervisora em outro local, eu vou falar, mas o que aconteceu? Por que o Casa Rara está ruim? Agora, se ela sai do Casa Rara para um cargo melhor, mesmo que de supervisão, mas numa outra empresa, com uma outra faixa salarial, aí eu vou achar muito legal. Porque eu entendo que eu sou uma líder que prepara pessoas para o mercado de trabalho. Tá? Então, eu sempre leio, sempre me desenvolvo sobre essa transição. Então, os meus objetivos de liderança com a minha equipe conversam muito com os temas que eu faço estudo no meu desenvolvimento pessoal. Então, a mesma coisa tem que acontecer com você. Se o seu objetivo de liderança é, por exemplo, eu estou fazendo esse workshop porque eu quero ser uma líder melhor na minha confeitaria.
Tá, por quê? Qual é o objetivo? Eu quero melhorar a comunicação das pessoas da confeitaria, quero melhorar a questão da motivação, quero que as pessoas trabalhem com mais esforço, com mais empenho. Então, o meu objetivo é esse. Ah, tá, legal. E aí, o que que você tem que desenvolver no seu autodesenvolvimento? Temas que se relacionem com isso. Temas que se relacionem com os seus objetivos de liderança. Porque como é que você vai exorbitar isso para a sua equipe? Como é que você vai transparecer isso para a sua equipe se você não tem aquilo dentro de você? A gente só transborda do que a gente está cheio. Então, se eu percebo que essa é uma demanda da minha equipe, ou essa é uma demanda da minha liderança, do meu objetivo de liderança, eu preciso me desenvolver nesse tema. Então, olha só, para atingir o que você listou aqui em cima, nos seus objetivos de liderança, vai ser necessário se desenvolver em quê? Conhecimentos técnicos e gerenciais, competências emocionais. Nos seus objetivos de liderança, para você ficar bem nos seus objetivos de liderança, você tem que melhorar conhecimentos técnicos ou conhecimentos emocionais. Ou você precisa melhorar, por exemplo, conhecimentos relacionados à organização, tanto pessoal quanto organização física do espaço de trabalho. Né? Então, a gente precisa entender o que acontece, o que a gente precisa melhorar como líder. E aí você vai pensar onde você está agora, numa escala de 1 a 10. O quanto você precisa desenvolver o conhecimento e as competências listadas. A gente falou aqui de uma série de coisas que precisam evoluir, certo? Então, a gente falou que, de repente, no seu objetivo de liderança, você precisa desenvolver capacidades técnicas, de repente, você precisa desenvolver habilidades emocionais. Então, numa escala de 1 a 10, o quanto você precisa desenvolver conhecimento nessas coisas aí? E quais são os itens de todas essas coisas que você tem que desenvolver, quais são os mais importantes e quais são os mais urgentes? E quais itens, se forem desenvolvidos primeiro, podem alavancar o desenvolvimento dos outros? Talvez esse último item aqui seja o mais importante para você, tá? Quais itens, se forem desenvolvidos primeiro, podem alavancar o desenvolvimento dos outros? Porque, de repente, se eu consigo deixar a minha equipe mais tranquila, se eu consigo deixar a minha equipe mais mobilizada com as regras da empresa, automaticamente eu melhoro a organização, automaticamente eu melhoro todas as outras formas de integração dessa equipe. E aí você vai pensar um pouquinho na sua carreira, onde você está agora em termos de carreira, e você vai dar uma nota para a sua liderança em relação a isso, né? Que nota que eu dou para a minha liderança, para a minha carreira agora? Onde é que eu quero estar daqui 3 anos? E onde é que eu quero estar daqui 5 anos? Não significa que você tenha mudado de empresa, não significa nada disso. Significa qual a referência que você quer ter, né? Qual a referência que você quer ser no mercado daqui 5 anos. Eu hoje trabalho com consultoria e desenvolvimento humano. Então, daqui 3 anos, eu desejo trabalhar com consultoria e desenvolvimento humano. Deixa eu pensar uma coisa. Em 5 estados do Brasil. Daqui 5 anos eu quero trabalhar com consultoria e desenvolvimento humano em todo o Brasil. Eu quero, de repente, não, hoje em dia eu tenho uma empresa de assessoria e treinamento, eu tenho uma padaria, eu tenho uma confeitaria. E aí agora minha confeitaria está aqui, ela é regional, ela é de bairro, mas daqui 3 anos eu quero ter 5 unidades. E aí eu quero continuar liderando essa equipe. Então, hoje, se você tem um trabalho X, você vai ter um trabalho 5 vezes maior, né? E daqui 5 anos eu quero ter uma rede de franquias dessa confeitaria e eu quero que nós sejamos a confeitaria de referência como o melhor produto de chocolate no Brasil inteiro. Tá, legal. Então, você vai ter outras pessoas, você vai ter braços para te ajudar a liderar nessas unidades franqueadas. Então, é isso que eu quero que você pense, assim, onde você está agora, onde você quer chegar daqui 3 anos, onde você quer chegar daqui 5 anos. E aí, para você chegar lá, o que você precisa desenvolver? Quando a gente pensa assim,
A gente às vezes pensa assim, nossa, eu preciso desenvolver muita coisa. Às vezes não é muita coisa, é pouca coisa com muita profundidade, tá? Às vezes a gente não precisa estudar 25 áreas, a gente precisa estudar 5 áreas, mas a gente precisa ser muito bom nessas 5 áreas. Então, o que que você precisa desenvolver para chegar onde você deseja em 3 anos e onde você deseja em 5 anos? Escrevam aí, por favor. Vou dar para vocês 1 minutinho de relógio. Agora vamos voltar. Você já deixou aí escrito. Vamos para a próxima parte. E aí a gente vai ver se você tem motivação. E o que é motivação? É motivo para ação. Se você não tiver motivação, ou seu colaborador não tiver motivação, não vai acontecer nada. As pessoas não vão fazer. Sem motivação, a gente tem o que acontece hoje em dia na maioria das empresas, por exemplo, de alimentação. Os garçons atendem mais ou menos, os padeiros trabalham mais ou menos, os confeiteiros mais ou menos, os chefes de cozinha mais ou menos. Todo mundo vai fazendo um serviço mais ou menos, porque quer receber um salário mais ou menos e viver uma vida mais ou menos. Então, assim, se você deseja uma performance alta, uma performance bacana da sua equipe, a equipe precisa estar motivada. Só que para motivar essa equipe, primeiramente você tem que ter motivação. Aí você escreveu aí atrás os seus objetivos como líder, né? E aí, o quanto de 0 a 10, de 1 a 10 eles são importantes para você? Quanto de 1 a 10 isso é realmente importante para você? E outra coisa, o que que pode acontecer com você? Não é com a sua empresa, não é com seus colaboradores, não é com ninguém. O que que pode acontecer com você se você não atingir esses objetivos? Você tem, recapitulando, você tem objetivos como líder, e você sabe quais são, você já escreveu no papelzinho, e aí você vai agora escrever no mesmo papelzinho, de 1 a 10, o quanto esses objetivos são importantes para você, e você também vai escrever o que que pode acontecer com você se você não atingir esses objetivos. Escreve aí, por favor, 1 minutinho de relógio. Vamos lá? Então, agora você já sabe o quanto seus objetivos são importantes para você e o que que pode acontecer se você não atingir esses objetivos, né? E aí agora você vai planejar. Você vai pegar seu papelzinho aí e vai fazer uma tabelinha parecida com essa. O que que você tem que fazer, quando você vai começar e quando vai terminar, lembrando que existem atividades que não têm fim. Então, por exemplo, eu posso começar a estudar hoje sobre gestão de pessoas e sempre vai ter material para estudar e eu sempre vou precisar estudar. Mas eu quero começar a estudar hoje, tá? E como eu vou fazer isso? Ok? Você vai planejar isso. O que, quando e como para cada um dos seus objetivos. E você vai se lembrar que a rotina é sua amiga. Aliás, na liderança, eu ousaria dizer que a rotina é sua melhor amiga. Você vai imaginar que seu tempo está em gavetas. E muitas vezes, se a gente pensa que o tempo da gente está em gavetas, a gente vai entender que o nosso tempo está uma gaveta desse jeito aqui, ó. Uma bagunça sem fim. Sendo que, na verdade, nós temos várias gavetas no nosso cérebro, e aí a gente tem, por exemplo, a gaveta das memórias, que a gente de vez em quando abre, vai lá dar uma olhadinha, e a gente tem várias gavetas, né? E aí, qual é o seu desafio? Entender qual é a sua gaveta, entender como você vai fazer para fazer cada gaveta do seu dia funcionar. Então, você vai fazer mais ou menos assim, ó. Entenda aqui. Tá vendo aqui as gavetinhas? Aqui onde está passando o cursor do mouse. Você vai imaginar que cada gavetinha dessa aqui é um tempo, é um pedaço do tempo do seu dia. Cada gavetinha dessa aqui pode caber um projeto seu. Em cada gavetinha dessa aqui pode caber uma atividade sua. Então, tudo que você faz no dia vai caber nessas gavetinhas, tá? Por exemplo, a minha atividade física cabe numa gavetinha. O tempo que eu cuido de casa, é 1 hora, então cabe numa gavetinha. As horas que eu uso de sono são 7 horas, então eu uso 7 gavetinhas dessa. Meu dia tem 24 horas. E eu vou dividir meu tempo nessas gavetinhas. De modo que elas vão ficar organizadas. E aí, quando a gaveta fica organizada, gente, eu consigo saber o que eu faço em cada janela de tempo.
E aí eu não caio no risco de voltar para cá e ficar desse jeito, ó. Quando a gaveta fica organizada, eu consigo criar uma rotina. Então, nossa sugestão para a rotina de liderança é essa aqui. Primeiro, você vai fazer o que é mais importante. Essa rotina a gente se inspirou naquele livro Milagre da Manhã, que se você não leu, eu recomendo demais que você leia, que é um livro nota 10. Inclusive, se você não gosta de ler, você consegue ouvir o audiobook dele, né? Tem no YouTube, é bem facinho de ler, né? Ou de ouvir. Então, primeiro, o mais importante é você. Por que o mais importante é você? Porque o seu dia que está começando. E se você estiver bem, você estiver produzindo, você estiver tranquila, todo mundo ao seu redor também vai estar assim. Você só vai conseguir ajudar filho, pai, mãe, amigo, se você estiver bem. É a história da máscara do avião, né? Quando a gente entra no avião, a aeromoça fala assim, olha, se baixar a pressão do oxigênio e tal, vai descer uma máscara. Primeiro você coloca em você, para depois colocar nos outros. Ou seja, você só consegue colocar a máscara em alguém que está do seu lado se você estiver usando a máscara também. Então, isso é super importante, tá? Primeiro, você. Nossa sugestão, meditação. O que a meditação ajuda, Lu? Ansiedade. A meditação combate a ansiedade. E eu não sei vocês, mas eu estou conhecendo pouca gente que está sem ansiedade nesse período de pandemia ou até fora do período de pandemia, na vida mesmo. Né? Eu tenho visto muita gente com muita ansiedade. Segundo, oração. Ok? E aí você vai orar conforme a sua fé. Ah, Luciana, não tem fé em nada. Então você vai pular essa etapa de oração, mas vai fazer a meditação. Visualização de 10 minutos. Então, técnicas de visualização onde você vai enxergar o lugar onde você quer chegar, o ponto onde você quer chegar, o jeito como você quer que sua vida esteja daqui 5 anos, daqui 3 anos. E aí você vai fazer o exercício da gratidão, e às vezes é difícil a gente se lembrar do que a gente é grato, então por isso a gente pode até escrever e todos os dias ler, né, os nossos motivos para sermos gratos. 10 minutos de leitura sobre desenvolvimento pessoal. Eu não preciso que você leia um livro de 480 páginas sobre desenvolvimento pessoal em uma semana para ser um excelente líder. Isso não é necessário. O que é necessário é que você leia durante 10 minutos um livro sobre desenvolvimento pessoal. A Bíblia não serve, tá? A Bíblia entra aqui no seu local de meditação, no seu local de oração, desculpa, tá bom? A Bíblia vai fazer parte do seu devocional, em outro momento do seu dia, mas nesse desenvolvimento pessoal não entra nenhum livro religioso, ok? E você vai tomar um belo banho, vai acordar o seu corpo e vai tomar um café da manhã para dar a energia necessária para o seu corpo trabalhar aquele dia. Você vai procurar comer fruta, você vai tomar um café, você vai tentar fazer um café da manhã legal para dar energia para o seu corpo. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de filosofia. A parte do tomar banho é para acordar o seu corpo, o seu organismo. Preparar o seu corpo para um dia que está chegando. E a parte do café da manhã é para dar para o seu corpo a energia, os nutrientes, o combustível necessário para aguentar esse dia que está chegando. Tem gente que acorda da cama, acorda do sono, a primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp, aí fica com muita preguiça, pede mais 5 minutos, aí vai ver notícia ruim, só tem notícia ruim nos aplicativos, enfim. E aí começa, aí levanta descabelado, descabelada, arrastando corrente, e aí vai tomar um café da manhã de qualquer jeito, porque já acorda atrasado, ou seja, oferece para o corpo um péssimo combustível, não toma banho porque está em cima da hora, não acorda o corpo e vai levando o dia numa rotina, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Com essa rotina aqui, você vai gastar 50 minutos do seu dia, tá? Meditação em torno de 10 minutos, oração de 5 a 10 minutos, a técnica de visualização 10 minutos, gratidão 5 minutos, desenvolvimento pessoal, leitura de 10 minutos, um banho de 10 minutos e seu café da manhã. Talvez você precise acordar aí 1 hora antes, né, para poder resolver tudo isso aqui, mas vai valer muito a pena, você vai ver. Sem rotina matinal, é como se o seu dia começasse como essa mesa aqui, ó.
Tá vendo? Tem as coisas de comer, tem um café da manhã aqui montado, mas a gente não consegue nem visualizar. Tá tudo bagunçado, né? Tá tudo de um jeito que não dá nem para identificar. Com a rotina matinal, o seu dia começa assim. Começa com tudo organizado, começa claro, você já começa enxergando as coisas que estão por vir. Observe cada passo da sua evolução e comemore. As suas conquistas são suas, então a comemoração é sua também. As metas não precisam ser abertas à equipe ou familiares, principalmente se você tem equipe ou familiares que você acha que não vão entender esse seu processo, tá? Então as metas são suas. O processo de crescimento, ele é interno. E aí você vai observar o feedback. As mensagens implícitas também são relevantes das pessoas. Então, o que é uma mensagem implícita, Lu? Por exemplo, se eu tiver uma equipe que é muito desorganizada e eu faço uma reunião e peço para as pessoas mais organização na área e tudo, e as pessoas não vão mudar o comportamento delas de uma hora para outra. Mas aí eu começo a organizar sem reclamar, sem falar nada, sem bufar, sem falar nada. Eu vejo que a equipe é desorganizada, ok, mas eu vou fazendo como exemplo. Eu vou praticando aquilo que todos deveriam estar praticando também. Você vai ver que ninguém vai falar nada, mas as pessoas vão começar a organizar, porque você também está organizando. Mas se a gente for organizar reclamando, acabou todo o mérito. As pessoas precisam entender que o processo de organização, o processo de controle, o processo de limpeza, ele não precisa ser um processo onde as pessoas fazem reclamando. A gente pode fazer limpeza, organização, rindo, achando graça, achando bom, tá? Comece com metas simples e imediatas em relação à sua equipe. O que é uma meta simples e imediata? O que você consegue começar a fazer hoje? Qual é o livro, qual é o e-book que você começa a ler hoje? Qual é a atitude que você consegue começar a praticar hoje ou amanhã no trabalho? Aí eu estou muito nervosa, eu reclamo muito, eu sempre falo para os meus colegas de trabalho que eu estou desesperada com a pandemia, que o movimento está acabando. Que eu não vou mais falar isso. Eu vou falar apenas das coisas que estão acontecendo nesse período de pandemia que são positivas, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita empresa que está quebrando, a gente tem empresa que está começando e já está começando dando lucro. E todas as vezes que eu pensar em falar uma coisa negativa, eu vou me calar. Então eu vou ser uma pessoa que eu vou parar de resmungar, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de só olhar o lado negativo. E aí, todas as vezes que eu falar, vai ser para falar uma coisa que é bacana. Se eu não tiver nada bacana para falar, eu não vou falar nada. Ok, isso dá para começar a fazer agora? Dá. Então, beleza. Isso é importante para você? Vai melhorar o clima na sua sessão, no lugar onde você trabalha, com a sua equipe? Vai. Vai se lembrar da lista lá do urgente, do importante, do que alavanca os demais, aquilo que a gente já fez alguns slides atrás, tá? O processo é permanente, a liderança é um processo de evolução permanente. Significa que a gente nunca para de crescer e evoluir, nem a nossa equipe, ela também nunca para de crescer e evoluir. Então você vai pensar sempre no quanto você pode crescer e no quanto as outras pessoas podem crescer, em como você pode ajudar essas pessoas a crescerem. Como é que eu consigo ajudar os meus colegas a crescerem? Quais são os lugares onde você pode ir, tá? No legado que você pode deixar para as pessoas, na lembrança, em como você quer ser lembrado, lembrada, nas pessoas que você ainda pode conhecer nesse processo permanente de crescimento, de evolução. A gente aprende algo novo todo dia? Nem todo mundo, né? Tem pessoas que não estão abertas ao aprendizado, tem gente que está fechadão para isso. E aí o que acontece? No seu processo com a equipe, é importante você descobrir quais são as pessoas que estão abertas ao novo. E você, obviamente, vai gastar mais energia, gastar mais tempo com as pessoas que estão abertas ao novo, que estão abertas à evolução. Há pessoas que aprendem algo todos os dias e adoram essa sensação de aprender uma coisa nova todos os dias. E tem gente que emenda um dia no outro e nem sequer lembra da emoção de aprender. Eu vou mostrar vou dividir uma página com vocês aqui agora, vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ter paciência, tá? Vai ser um vídeo que eu separei para vocês.
bem rapidinho. Essa fase, eu passei por ela e você passou por ela, né? Foi a fase que a gente aprendeu a andar, que a gente aprendeu a caminhar. E aí, nessa época aí, era uma imensa alegria andar. Era uma imensa alegria fazer esse processo de caminhar. E aí, o que que vai acontecendo com a gente durante a vida da gente? A gente aprendeu a caminhar, mas aí a gente vai deixando de ter alegria com os nossos novos aprendizados. Então, você já foi assim. E quando você comemorava, se tinha alguém ali do seu lado para ver a sua comemoração ou não, não era muito importante, não. Você se alegrava de estar caminhando. E aí, o que que acontece agora? A gente não comemora as nossas conquistas, a gente não comemora o fato de ter aprendido uma coisa nova. Então, a gente precisa voltar a fazer essa comemoração. A gente já gostou disso, né? E o que que pode me pegar, Lu? Quais são as armadilhas que podem me atrapalhar como líder? A primeira delas, e acho que talvez a mais pesada, seja a autocrítica. Você tem que ter mais generosidade com você e você tem que estar preparada de que vai ser necessário recomeçar. Por exemplo, a rotina da manhã. Quando a gente começa a fazer a rotina da manhã, muitas vezes a gente falha. Tem um dia que não dá para fazer. E aí, o que que você faz no outro dia? No outro dia você recomeça. Perfeccionismo é impossível de atingir. Então você vai buscar excelência e não perfeição, porque senão você vai ser sempre muito frustrado, frustrada. Não desvalorize as suas pequenas melhorias. Às vezes a gente passa uma semana super equilibrada e tem um dia que dá uma surtada, tem um dia que perde a calma. Tá, e a minha meta era não surtar, não perder a calma. Ok, mas eu consegui passar 7 dias sem perder a calma. Então, parabéns para mim. Da próxima vez eu vou conseguir mais tempo, e mais tempo, e mais tempo. E cada dia que passa eu estou melhor. Hoje eu estou melhor do que semana passada, mas na semana que vem eu vou estar melhor do que eu estou hoje, tá? Não faça sozinho. O autodesenvolvimento, ele pode ser feito com a ajuda de pessoas, então procure ajuda sempre que desejar. Uma ferramenta poderosíssima para autoconhecimento é terapia, psicólogo, tá? E não fique na teoria. Se você aprendeu, então tem que ter mudança no seu comportamento, tá bom? Senão você vai ser um teórico, uma teórica. Não complica. Não cria uma lista imensa de condições para começar o seu autodesenvolvimento. Eu vou começar a fazer a rotina da manhã quando eu estiver de férias. Eu vou começar a fazer a leitura de uma coisa de autodesenvolvimento quando eu comprar um livro, porque eu detesto ler pelo celular. Eu vou começar a ler ouvir um podcast de desenvolvimento pessoal, ou vou fazer um curso de gerenciamento quando o ano virar, porque esse ano já morreu. Não fica criando desculpas. Tá? Quando você começar, novas condições vão aparecer para que você faça ainda mais. Tá? Líderes não são definidos pela ausência de fraquezas. Às vezes a gente tem essa sensação, né, de que o líder ele não tem fraqueza, é como se ele fosse um super-homem, como se fosse uma mulher maravilha, só que isso não existe. O líder é uma pessoa normal. O que acontece é que no dia a dia dessa pessoa, ela manifesta mais as suas forças de forma clara e marcante. Ela dá valor, ela se conhece, ela sabe no que ela é boa. Os líderes são lembrados e respeitados por colocarem foco nas forças individuais de cada um de seus funcionários. Então, eu não tenho um cargo de liderança na minha equipe ainda, mas eu trabalho com mais 4 pessoas, tá? Então, o que que você vai fazer? Vai começar a observar no que essas 4 pessoas são boas. E você vai botar o foco no que essas 4 pessoas são boas.
Mas isso precisa ser sincero. Você sabe quando você é elogiada de uma forma sincera e quando você é elogiada de uma forma cínica. Então, o foco, colocar o foco, dar direção, tudo isso que a gente está falando aqui tem que acontecer de uma forma extremamente sincera. Fortalecer o que você tem de bom e o que cada pessoa na sua equipe tem de bom também. Então, eu indico a leitura desse livro, que é muito importante, tá? E ele vai falar, inclusive, sobre a importância de conhecer a sua equipe. Ele não tem tradução ainda que eu saiba em português, mas é um excelente livro. E aí, nesse livro, ele fala muito para a gente sobre o comportamento do líder. Os líderes que reconhecem e colocam foco nas forças individuais de cada pessoa da equipe tem 73% de engajamento, ou seja, a equipe está 73% da equipe está envolvida com o líder. O líder que não reconhece no que as pessoas são boas, ele tem 9% de engajamento. Vocês já repararam que às vezes acontece isso em outras esferas da vida da gente? Por exemplo, às vezes a gente tem amigos que fortificam o que a gente tem de bom. E é um amigo bom de estar do lado. Ele sabe que você tem defeitos, ele pondera sobre os seus defeitos com você, mas ele fortifica o que você tem de bom. E é legal estar do lado desse amigo, você tem engajamento com esse amigo. E aí, às vezes, você tem um amigo que não fortifica o que você tem de bom. Que, pelo contrário, ele só acha que você tem que melhorar o que você tem de ruim. Ele te cobra a evolução do que você tem de ruim, mas ele não reconhece o que você tem de bom. Com esse amigo, você não tem engajamento. Isso não é só numa relação profissional, é isso que eu quero dizer para vocês. Isso também acontece numa relação pessoal, tá? Numa relação de mãe e filho, numa relação de sogra e genro, numa relação de marido e mulher, isso também é verdadeiro. Se a gente não consegue reconhecer no que as pessoas ao nosso redor são boas, elas não vão ter engajamento com a gente. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas meu filho não se comunica comigo, meu casamento está no vazio. Será que está havendo isso? Será que você está tendo liderança nesse? Quando a gente fala de líder, também não significa que o líder e aqui o liderado, aqui embaixo, e o líder pisando no liderado. Não é isso que é liderança, gente. Liderança é você caminhar junto, mas sabendo o que você está fazendo. Se a outra pessoa não souber o que ela está fazendo, não tem problema, você sabe onde está indo. É como se você estivesse guiando um monte de gente pelo deserto. As pessoas podem não saber o caminho, mas você tem um mapa na sua cabeça. Isso é liderar, tá? E essas pessoas vão confiar em você. Então, em todas as relações, esse comportamento do líder, ele transpassa. Se você está numa empresa onde você tem o reconhecimento sobre o que você é bom, isso pode ser uma coisa simples, como pontualidade e frequência. Você pode ser um funcionário como qualquer outro. A sua média, se você é um atendente, você pode ser um atendente que atende medianamente como qualquer um dos outros. Mas você é muito bom em pontualidade e frequência, assíduo, né? Você não falta. E então isso é um ponto positivo, porque de repente tem um monte de gente na equipe que não tem essa característica. Ou mesmo que tenha, mesmo que todo mundo seja pontual e assíduo, essa é uma característica positiva. Então, na hora de dar o feedback, o que se espera do seu líder? Que ele diga assim, olha, tem duas coisas em você que são muito legais. Você é pontual e assíduo. Mas tem duas coisas em você que eu gostaria muito que você melhorasse, que é a questão do tom de voz e a questão, por exemplo, da arrumação do uniforme. Você está arrumando seu uniforme assim, não tá legal e tal. Pronto. Um erro não define uma pessoa. Quando eu vou dizer para o meu filho, quando eu vou dizer para o meu marido, quando eu vou dizer para o meu funcionário que uma coisa que ele fez está errada, eu vou dizer que a coisa está errada, não que ele está errado, porque um erro não define uma pessoa. O líder tem que saber disso o tempo todo, tá? Você tem que trazer à tona nas suas relações o que as pessoas têm de melhor, lembrando-se que você é uma pessoa. Então, você também tem que trazer à tona no seu processo de autocuidado o que você tem de melhor. E aí a gente vai ver daqui a pouco como é que você vai se lembrar do que você tem de melhor. Você vai inspirar, engajar e mobilizar pessoas nas circunstâncias mais difíceis, se você conseguir trazer isso de volta. Você vai ter magia nos relacionamentos se você conseguir trazer isso de volta. Lembrando que isso tem que ser uma coisa verdadeira. O que é uma coisa verdadeira? Eu não posso dizer que o meu funcionário
tem uma característica positiva de pontualidade se ele não é pontual. Eu não posso dizer que meu funcionário tem como característica positiva o tom de voz e a clareza com a qual ele fala, se ele é prolixo e fala baixo. Então, eu preciso fortificar nas pessoas o que elas têm de melhor, mas precisa ser realmente o que elas têm de melhor. E o que isso demanda de mim? Observação atenta em relação ao outro. Eu preciso prestar atenção no outro. Filmes que vão te inspirar nessa questão de liderança. Tá? Tem 10 filmes aqui para vocês assistirem, vocês vão receber esse material. Todo mundo que está inscrito vai receber esse material por e-mail, tá? Então, esses filmes aqui vão te ajudar, vão te inspirar. Apolo 13, Coach Carter, 13 Dias que Abalaram o Mundo, Invictus, Um Sonho de Liberdade, Duelo de Titãs, A Fuga das Galinhas, 12 Homens e uma Sentença, O Homem que Mudou o Jogo e Gandhi. Vários deles na Netflix e tal. E aí agora a gente vai ver 5 passos para ser um grande líder. Aqui a gente falou até agora, só para deixar mais claro, a gente falou até agora sobre liderança pessoal. E agora a gente vai ver como é que você vai transpor isso lá para a sua equipe. Quais são as suas habilidades que te ajudam na capacidade de agir com eficácia e obter resultados? Ixi, Maria, que pergunta difícil. No que você é bom, meu filho? Quais são as suas forças? No que você tem uma pegada legal, tá? Podem ser suas competências, os seus valores, as suas virtudes, os seus conhecimentos, as suas habilidades. Então, por exemplo, de repente, quando você passou no vestibular, você precisou ser disciplinada para estudar. Ou quando você foi demitida de uma empresa, você aproveitou para se profissionalizar, você teve que ser forte e obstinada. Então, para lembrar disso, porque geralmente a gente é muito ruim nisso, para lembrar disso, você vai listar 5 momentos desafiadores da sua vida que você sobreviveu. Porque você está aqui, significa que você sobreviveu a esses momentos. Então, você vai colocar 5 momentos muito difíceis da sua vida. Vai escrever no papelzinho 5 momentos daqueles assim mais difíceis. E o que você usou para superar esses momentos? Eu fui disciplinada, eu fui forte, eu fui resiliente, eu fui obstinada, eu fui teimosa, eu fui persistente. O que você usou para poder passar por esses momentos, tá? E aí você vai entender e vai responder para mim o que você faz bem, o que você faz de melhor. Qual atividade que você realiza que é capaz de arrancar elogios? E a gente não está falando de atividades remuneradas, a gente está falando de coisas. O que você faz que você é capaz de arrancar elogios? Por exemplo, eu trabalho com alimentação, mas eu sou muito boa em cuidar de crianças, eu sou muito boa em fazer comida, eu sou muito boa no trato com as pessoas. O que você faz? Às vezes é um produto e às vezes não é um produto. Às vezes é um comportamento. O que você faz que é capaz de arrancar elogios? Como você ajuda as pessoas com isso e o que pode fazer para melhorar essa habilidade e ajudar ainda mais pessoas? O que você ama fazer nessa vida? Se dinheiro não fosse um problema, o que você ama fazer nessa vida? Cuidar de crianças, estar com a sua família, ensinar o que você sabe, orientar outras pessoas, cuidar de um jardim. Pense no que você realmente ama fazer e que você faria todos os dias da sua vida. Não importa se com isso você vai impactar uma, se você vai impactar duas, se você vai impactar milhares de pessoas. Apenas ouve lá a sua voz interior e fala assim, se eu pudesse fazer só isso na minha vida, eu faria só isso na minha vida. O que você acha que o mundo precisa? O mundo precisa de quê? Se você não tem uma grande habilidade e ainda não sabe o que você ama fazer, talvez a saída seja olhar para o exterior, para o mundo, né? Para as pessoas ao redor do mundo. O que você acha que as pessoas precisam? De alimento? De afeto? De instrução? De atenção? Pense em como você pode orientar essas pessoas e ajudá-las com as pequenas ações. Comece doando seu tempo, por menor que seja. Se você conseguir manter uma periodicidade nisso, você vai ver que pode fazer muito mais por você e pelos outros. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente começa piquititico mesmo, assim, bem piquititico. O que eu gosto de fazer? Eu estou falando pela Luciana. Eu gosto de ajudar pessoas, para mim, o que traz significado, ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a saírem da situação difícil em que elas se encontram. Legal. Eu sou uma formiguinha, né? Quem é a Luciana no jogo do bicho, quem é a Luciana na fila do pão.
Então, o que eu posso fazer? Eu ajudo as pessoas do jeito que eu posso. Eu coloco lá anúncios, mando para minha lista de WhatsApp, falo assim, olha, se você está passando por uma situação de vulnerabilidade social ou conhece alguém que está passando por essa situação de vulnerabilidade social, passa meu contato, porque aí a gente eu consigo ajudar, consigo oferecer cursos para essa pessoa de repente ter uma possibilidade melhor de colocação no mercado e tal. Isso é o que faz sentido para mim, tá bom? Isso é o que eu faria de graça. Se eu não precisasse de dinheiro, eu pudesse gastar meu tempo todo fazendo isso, eu faria só isso. Legal, então tá bom. Como é que eu comecei a fazer isso? Eu comecei a fazer isso com as pessoas que eu conheço, né? Eu comecei a divulgar isso com as pessoas que eu conheço, com os meus alunos, com os empreendedores que eu conheço, com os meus amigos. E aí, hoje em dia, a gente consegue ajudar, assim, um grupo mínimo de pessoas, mas a gente já conseguiu ajudar mais de 20 pessoas em situação de vulnerabilidade social, com certeza. O que significa isso? Se eu ajudo 20 mulheres, por exemplo, quantas pessoas eu ajudei? Porque essas mulheres têm uma família. Então, na verdade, eu não alcancei 20, eu alcancei mais pessoas, né? Então, o que você consegue fazer? Ah, eu sou nutricionista e eu queria muito que todas as pessoas soubessem como fazer uma alimentação saudável em casa. Queria muito que as crianças de escola pública, os pais das crianças de escola pública tivessem acesso ao mesmo conteúdo que os pais das escolas particulares e as crianças de escola particular têm sobre alimentação. Eu sou educador físico e gostaria disso, né? Então, eu sou administrador de empresas e gostaria que os meninos na época do ensino médio tivessem conhecimento sobre educação financeira, fluxo de caixa. Então, o que você consegue ajudar? Tá vendo como rapidinho, assim, conjecturando, a gente fala num monte de coisa que de repente faz sentido para uma pessoa, para outra não faz, mas que dá um propósito, né, do que esse mundo precisa. Hoje a gente tem uma quantidade, por exemplo, quase infinita de endividados. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é a educação financeira. Então, tipo, eu sou expert nisso, eu dou consultoria nisso. Eu não estou falando de mim, né, Luciana, mas uma pessoa imaginária. Então, eu gostaria de fazer isso, eu faço isso recebendo dinheiro, mas eu também gostaria de fazer isso para quem não pode pagar. Então, é disso que a gente está falando, tá? O que você pode fazer aliando o que você ama, o que você sabe fazer de melhor, com o que o mundo precisa e que ainda pode ser pago? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, tá? Eu vou repetir. O que você pode fazer aliando o que você ama fazer com o que você sabe fazer de melhor, com o que o mundo precisa e com o que pode ser pago? Se você encontrar resposta para todas essas perguntas, você pode você pode viver de propósito, viver tendo um propósito, um motivo para a sua existência, viver deixando um legado nesse mundo, ajudando outras pessoas a desenvolverem o seu máximo potencial. A sua contribuição ela vai ser enorme, pode ser para 2 pessoas, mas ela vai ser enorme. E assim, você também vai ganhar muito com isso e todas essas pessoas vão ganhar com isso, tá? Se eu conseguir, outras pessoas você também consegue. Então, olha só, o que acontece, gente? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como eu consegui resolver essa equação. O que você pode fazer? O que você acha? Eu acredito realmente que o treinamento muda a vida das pessoas, a profissionalização muda a vida das pessoas. Então, o que eu posso fazer aliado ao que eu amo? Treinar. Eu amo treinar pessoas. O que eu sei fazer de melhor? Treinar pessoas. Eu sou chefe de cozinha, então eu consigo treinar pessoas em comida, treinar pessoas em gestão, treinar pessoas em liderança. Tá. O mundo precisa disso? Precisa. Isso pode ser pago? Pode. Então, o que eu faço? As empresas que podem pagar, pagam. E as pessoas que não podem pagar, mas que desejam ter esse tipo de serviço, se chegarem até mim, têm esse serviço mesmo sem pagar. Então, através por que eu consigo oferecer esses cursos de graça? Porque alguém está me pagando, porque senão eu não tinha dinheiro para comprar computador, eu não tinha dinheiro para colocar internet em casa. Então, eu consegui chegar num ponto em que eu consigo fazer de graça para algumas pessoas, porque existem outras pessoas que estão pagando por esses e outros serviços. Entenderam? Todo ser humano tem algum tipo de habilidade que diferencia ele dos demais. Então, aproveite
aprimore essa habilidade para você desfrutar ao máximo. Não é para você imitar outra pessoa. Propósito, cada um tem um. DNA de empresa, cada um tem uma. Cada empresa foi treinada por um motivo. Cada empresa foi criada, desculpa, por um motivo. Cada empresa tem uma razão de existir. Viver de acordo com o seu propósito significa ter consciência de que nem tudo que nos rodeia é bom e necessário. Eu presto atenção naquilo que eu desejo prestar atenção e que está alinhado com o meu propósito. Então tá bom, numa escala de 1 a 10, o quanto o seu propósito é importante para você? O meu propósito é importante, nota 10. Então tá bom. Você usa as suas forças para atingir esses seus propósitos? Você usa as suas forças, as suas características, aquelas mesmas? Quais são as forças? Só recapitulando. Lembra que eu falei que você vai listar 5 coisas horríveis que aconteceram na sua vida? Você sobreviveu a todas essas 5. E quais características suas você utilizou para sobreviver a essas coisas? Então, sei lá, persistência, conhecimento técnico, amabilidade, vamos pensar em outras características, resiliência, força interior. Então, beleza, essas são as suas forças. E aí você percebe que o seu ambiente de trabalho possui relação com o seu propósito? No meu caso, se o meu ambiente de trabalho não existir, eu não consigo cumprir o meu propósito, que é ajudar as pessoas gratuitamente. Se o meu ambiente de trabalho, e eu tenho um outro propósito, porque você não precisa ter só um dos meus propósitos, um dos motivos da existência da minha empresa é fazer com que o mercado de gastronomia cresça e dê mais empregos. A gente acredita realmente que se o empreendedor tiver mais lucro, ele vai gerar mais empregos, vai pagar melhores salários, e a gente acredita que a melhora da nossa sociedade, ela se dá através do trabalho. E se eu tenho empresas que não têm lucro, eu tenho uma porção de desempregados. Então, quando a gente ajuda o empreendedor a ter uma equipe melhor, a diminuir o desperdício, tudo, por trás disso tudo está a nossa fé de que os estabelecimentos, tendo lucro, não vão demitir ninguém, vão até contratar novas pessoas, vão conseguir pagar melhor para quem já está trabalhando, e aí a gente vai ter uma sociedade com mais pessoas empregadas, e aí a gente vai melhorando a vida de todas as pessoas. É nisso que a gente acredita. Isso é a empresa, o Casa Rara. A Luciana, ela acredita também que ela precisa ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social, não só mulheres, mas também homens. Beleza? E eu uso as minhas forças nisso? Utilizo resiliência, persistência, adaptação, são características minhas, e eu utilizo para manter isso. Como é que eu faço para não esquecer? Aí entra uma coisa que a minha terapeuta me ensinou. Você vai escrever os post-its. Você vai escrever o seu propósito ou os seus propósitos num monte de papelzinho. E aí, nesse monte de papelzinho, você vai escrever também as suas forças, ou seja, no que você é bom, né? Resiliência, adaptação, tudo isso lá que a gente já falou. E aí, você vai entender como é que o seu trabalho se comunica com o seu propósito. Por exemplo, às vezes, o meu propósito de vida é trabalhar como enfermeira da Cruz Vermelha. E hoje eu sou gerente de restaurante. Isso não tem nada a ver. Legal. Para trabalhar como enfermeira da Cruz Vermelha, você precisa ser enfermeira. E o seu trabalho hoje no restaurante pode te ajudar a pagar a faculdade para você ser enfermeira da Cruz Vermelha? Entenderam como funciona? Como as coisas se relacionam, as coisas são linkadas? Adote um ponto de vista positivo. Líderes pessimistas causam estresse e insatisfação. Gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, fazendo supervisão, a gente visita em média 3, 4 clientes num dia. Você consegue perceber tranquilamente a nuvem. Eu chamo de nuvem, né? Na verdade, é uma carga energética. Tem lugares que você chega que parece que o lugar vampiriza toda a sua energia. Você se sente assim completamente drenado quando está na empresa. E você vai ver porque o líder é pessimista, o líder é negativo, entendeu? Então, assim, pessimismo, ele causa estresse e insatisfação em toda a equipe.
Problema, a gente passa para a linha ascendente. O que significa isso? Se eu sou gerente, e aí eu tenho aqui, sou gerente, estou aqui, eu tenho acima de mim o diretor e o proprietário da empresa. Eu estou com um problema, eu vou passar para o diretor e para o proprietário. Eu não vou passar para a minha linha de baixo, porque a minha linha de baixo não consegue resolver. Eu só vou atazanar a vida dos meninos, eles não vão conseguir resolver. E tem um monte de líder que adora falar os problemas para a linha de baixo para mostrar que ele é líder e que ser líder não é fácil. Ser líder dá muito trabalho. E olha como eu sou um bom líder. Eu tenho tantos problemas que vocês não têm, e mesmo assim eu venho trabalhar todos os dias. Errado, ok? Quer funcionários positivos? Seja um líder positivo. Quer um cliente legal? Seja um cliente legal também, tá? A gente tem que ser aquilo que a gente quer. Você quer que seu funcionário respeite o cliente? Respeita o cliente também. Não reclama do cliente, não. Você não quer que seu funcionário reclame? Então não reclama do cliente. Para você ser positivo, você isola os eventos negativos ao invés de generalizar. O mundo está em pandemia em 2020. A gente não vive em pandemia. Tem gente que está dando tanto foco na pandemia que parece que a gente já nasceu na pandemia e que a gente vai morrer na pandemia. Historicamente, isso é impossível de acontecer. A pandemia vai passar. Observe a gripe espanhola, observe a peste negra, observe historicamente o que já aconteceu. Então, assim, não é porque eu sou um gênio, é porque historicamente as coisas funcionam desse jeito. Então, você precisa entender que os eventos negativos, eles são pontuais, eles não são generalizados. Perceber os eventos negativos como passageiros e transitórios e aceitar que eles podem ser superados com esforço e habilidades. Muitas vezes é necessário esforço e habilidade de toda uma equipe, mas passa, gente. Criar conexão. Eu digitei errado aqui, construir um senso de comunidade e pertencimento, tá? Como é que eu crio um senso de comunidade e pertencimento? Reconhecendo no que cada pessoa que trabalha comigo é boa, isso é um excelente começo. Reconhecer os pontos positivos, os pontos fortes da minha empresa, os meus pontos fortes, tá? Estar junto, na verdade, de verdade. O que é estar junto de verdade? Almoçar junto, tomar café da manhã junto, estar junto de verdade com as pessoas, adotar um sistema de comunicação com feedback para ambos os lados, do mesmo jeito que eu dou feedback para o meu funcionário, eu também estou aberta para ele me dar feedback. Compartilhar uma visão de futuro que seja atraente para todos. Por que hoje em dia a gente está com tanto problema, gente? Tanta gente está com tanta dificuldade, tão deprimido por causa da pandemia. Então, além das questões fisiológicas das doenças mentais, né? Mas por que a gente está tendo tanto problema? Porque eu gosto muito de tomar esse cuidado, porque quando a gente fala de depressão, de tudo, fica parecendo que é uma coisa que a pessoa fez assim, ela resolveu se deprimir, e aí ela resolveu ver tudo negativo, e aí ela resolveu ficar deprimida. Não é nada disso. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas por que a gente está tendo tanta gente com desesperança, com baixa expectativa, com humor deprimido? Porque a gente não tem uma visão de futuro que seja atraente para todo mundo. E isso está deixando muita gente desesperançosa, com humor deprimido, tá? Então, assim, por isso que se você precisar de ajuda, você tem que procurar ajuda. Ah, é um humor deprimido, mas é uma coisa que está passando, ou é um humor deprimido, é uma coisa que está ficando. Se é uma coisa que está ficando, você precisa de ajuda. Mas é normal a gente, às vezes, se sentir assim na vida, porque quando a gente tem um cenário, uma visão de futuro que não é bacana. Então, tipo, eu terminei um relacionamento de 5 anos, eu tinha projetado tudo no meu relacionamento com essa pessoa. Nesse momento que eu termino, a minha visão de futuro ela fica completamente embaçada, completamente confusa. É normal que eu fique com um humor deprimido até eu conseguir reconstruir isso. Legal? A gente está num período de pandemia, eu estou num período em que a gente tem uma visão totalmente complicada, é uma incerteza, a gente não tem uma visão de futuro legal. O que você tem que fazer? Buscar dados positivos do cenário econômico, buscar dados positivos do que tem acontecido no mundo, para que você consiga levar para a sua equipe informações positivas que melhorem essa visão de futuro, tá?
Ninguém se sente motivado sem saber de que forma está conseguindo chegar no destino. Tipo assim, imagina a sua empresa como um barco, ou imagina a sua família como um barco. Tem um monte de gente lá na empresa, tem um monte de gente no barco da empresa. E essas pessoas estão lá e estão remando. E remar custa, tá? Remar custa exercício físico, então custa energia, custa tempo, que é o nosso recurso mais precioso. As pessoas estão lá remando com você, bem ou mal, elas estão remando com você. Legal. Mas elas não sabem para onde esse barco está indo. Elas vão se sentir extremamente desmotivadas. Então é o seguinte, o que a empresa está buscando? Qual é a missão da empresa? Qual é a ambição da empresa no cenário de pandemia? Todo ano, no começo do ano, para que a gente vai trabalhar esse ano? Qual é o nosso objetivo em qualidade, em serviço? Por que essa empresa existe? Um bom objetivo, gente, um bom destino para uma empresa na pandemia, gente, é o seguinte, a gente está trabalhando para vender para os clientes, para a gente não precisar demitir mais ninguém da nossa empresa. A gente precisa aumentar a venda, a gente precisa realizar um excelente atendimento, a gente precisa deixar a experiência do cliente na nossa empresa fantástica, porque a gente não pretende abrir uma filial esse ano, mas esse ano a gente pretende não demitir mais ninguém. E de preferência ainda contratar. Olha que lindo. E aí o funcionário vai todos os dias trabalhar com um motivo para ação, sabendo qual é o destino, o que essa empresa quer esse ano, para onde esse barco está indo. Ele não está desgovernado, ele tem um motivo, ele tem um rumo, né? Propor metas e atividades desafiadoras, mas não lunáticas. Uma coisa completamente diferente da outra, tá? Oferecer oportunidades de aprendizado e crescimento na empresa. O que significa isso? Todo funcionário que vier com 8 horas de curso online certificado ganha um dia de folga, por exemplo, pode ser? Todo funcionário que fizer um curso de atendimento, um curso de nananã por fora, ganha uma refeição à escolha do funcionário, pode ser? Pode. Oferecer oportunidades de aprendizado e crescimento. Sua empresa tem CNPJ. Então, eu posso, por exemplo, oferecer cursos do Sebrae de graça para a equipe por conta desse CNPJ. Você pode, por exemplo, dependendo da sua empresa, oferecer uma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da própria empresa. Um funcionário pode dar curso para o outro. Eu tenho funcionário que é sommelier, ele pode dar curso sobre vinho para os outros garçons, por exemplo, tá? Entrega certificado, com tudo bonitinho. Implantar o sistema correto para plano de carreira, correto, limpo, transparente. Trabalhou tantos anos, tem isso. Trabalhou tantos anos e fez tantos cursos, tem isso. É bem fácil de mapear, tangível. Não é uma coisa assim de fui com a sua cara, você virou gerente. Não. Correto, tangível. Não levou nenhuma advertência, nenhuma suspensão durante o ano inteiro, ganha X de abono. Bem assim. Seja justo ou justa e tenha transparência. A missão e valores da empresa têm que ser vividos por você, porque assim, desse jeito, eles vão para a equipe. Seja o funcionário que você quer ter, seja o cliente que você quer ter. Você tem que ser essa pessoa primeiro. E fortalece a sua confiança. Seleciona uma meta para você. Pensem nos... Você vai selecionar... Vamos pegar... Então, vamos expandir isso. Vamos colocar para a equipe. Vocês vão selecionar uma meta, tá? Ali há várias mãos, há vários olhos, um trabalho de equipe mesmo. Pensar nos possíveis cursos de ação. Aí a gente precisa aumentar 20% a nossa venda no delivery. Legal, o que a gente vai fazer para isso? Todo mundo opina, todo mundo fala. Tá. Imagina o pior cenário que pode acontecer como resultado dessa ação. Qual é o pior cenário? A gente pode não conseguir ainda, a gente ainda pode perder toda a matéria-prima que a gente comprou. Aí você vai explorar esse cenário em termos de impacto, de sentimento das pessoas envolvidas, nos resultados dos negócios, isso acontecer. E diante desse cenário, você vai perguntar o que a gente pode fazer para superar essa dificuldade, ou o que a gente pode fazer para que isso nem aconteça. Qual é o benefício disso? Você desenvolve um protocolo de ação. Você antecipa o problema, né? Então, você desenvolve um protocolo de ação. E essa técnica diminui os medos e ansiedades e ajuda a prever problemas, dando à equipe uma certeza de que mesmo no pior cenário, eles vão saber o que fazer. Quinto passo,
e talvez o mais importante dessa história toda, o que você, se não fizer, joga tudo pelo ralo abaixo, tá? Se encha de energia. Faça aquilo que te dá vigor para permanecer nessa caminhada. Dar cursos online para pessoas em situação de vulnerabilidade social é meu propósito, mas não me dá energia suficiente. Um curso não me renova para o outro. O que me dá energia é estar com a minha família. O que me dá energia é passear. O que me dá energia é férias. Então, o que que acontece? Não se esqueça disso. Faça aquilo que te dá vigor. Tem gente que o que dá energia é andar de bicicleta. Tem gente que o que dá energia é mexer com cachorro. Então, você vai descobrir o que te dá vigor, o que te dá energia. Você vai cuidar da sua saúde física. O que é cuidar da saúde física? Fazer exercício físico, comer direito, exercitar o autocontrole, nada pior do que um líder emocional. Como é que eu exercito o autocontrole, Lu? Você vai ler materiais de desenvolvimento pessoal sobre esse tema. Se autocontrole é uma dificuldade para você, você vai começar lendo coisas sobre autocontrole. Ah, mas minha dificuldade não é autocontrole, sou bem controladinha. Minha dificuldade é, na verdade, oratória. Então, você vai ler materiais sobre oratória, ok? Você vai fazer o desenvolvimento técnico em oratória. Tenho uma dificuldade imensa em ser uma pessoa otimista. Eu sou naturalmente uma pessoa pessimista, tá? Então você vai ler sobre isso. Como se tornar uma pessoa otimista? Tem um monte de livro, tem um monte de áudio, tem um monte de material sobre isso. Você vai deixar de ler e de se alimentar de qualquer coisa que alimente ainda mais o seu pessimismo, né? Porque se você já é naturalmente pessimista, você não precisa alimentar isso. E você vai ter tempo para quem você ama, você vai ter uma vida social, fora trabalho, fora de trabalho, fora de projeto social, fora de qualquer outra coisa, você vai ter uma vida. E como é que você não vai esquecer disso? Você vai colocar isso na agenda do mesmo modo que você coloca seus compromissos de trabalho. Então vai ter um horário para andar de bicicleta, se você gosta de andar de bicicleta. Vai ter um horário para ver filme, se você gosta de ver filme. Vai ter um horário para cada uma das coisas. Se eu puder te pedir uma coisa nesse momento para você não se esquecer de fazer, é 2 pontos. Rotina, rotina, rotina. Começando pela rotina matinal, tá bom? Eu vou parar de gravar agora, vou abrir para perguntas e gostaria muito de ter uma devolutiva de vocês, se o que eu falei faz sentido, se vocês acham que é por aí mesmo, enfim. Deixa eu parar a gravação.